Bom, a mensagem de hoje tem como tema doutrina versus tradição religiosa. É importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra, né? A tradição religiosa, ela não consiste em pecado e nem em desobediência a Deus, desde que ela não interfira na doutrina, desde que ela não atrapalhe que a doutrina bíblica aconteça e que as pessoas pratiquem aquilo que as escrituras sagradas ensinam. Primeiramente, no Antigo Testamento, na primeira aliança dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés, e na segunda aliança no Novo Testamento, dada ao povo, não só ao povo de Israel, mas todos os povos da terra, por meio de Jesus Cristo, por meio do próprio Deus. Então, é interessante nós fazermos uma comparação entre essas doutrinas cristãs e essas tradições religiosas que, na época de Jesus, enquanto ele pregava o evangelho, enquanto ele pregava o reino de Deus, veio a impedir, né, e atrapalhar muito as pessoas de seguirem o que era correto, o que era certo. De modo que, para essa mensagem hoje, eu vou utilizar um texto já bem conhecido, né? Pelo menos a letra é bem conhecida, mas a gente vai tentar resgatar aqui o que tem de espiritual dentro desse texto e o que a gente pode utilizar exatamente para poder trazer a consciência cristã, né, do texto para dentro do nosso ser, para que a gente saiba realmente o que é uma doutrina, né, e como segui-la, e para que a gente saiba o que é um costume ou o que é uma tradição religiosa e que, se não atrapalhar a doutrina, eu não vejo problema nenhum em se seguir. Porém, quando atrapalhar a doutrina, é necessário que a gente reveja os nossos conceitos e a gente deixe de lado aquilo que atrapalha a doutrina e siga a doutrina. Isso é muito importante. É muito importante, irmãos, que a gente entenda que obedecer a Deus tem que ser feito acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Nada está acima de Deus. Deus está acima de tudo. Amém? Então, o texto que eu queria ler com os irmãos neste dia se encontra lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 1. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas, e muitas outras tradições há que receberam para ser observada, como lavar dos copos, dos jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição religiosa dos anciões, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição religiosa de vocês. Como lavar de jarros, de copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Vocês, porém, dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe que qualquer coisa que poderiam receber dele, qualquer oferta que poderiam vir de mim, é uma oferta dada ao Senhor, ou seja,
É uma oferta dada ao templo, é uma oferta dada aos sacerdotes, é uma oferta dada aos religiosos, está descompromissado de cuidar do pai e da mãe. Assim, vocês anulam a lei de Deus e colocam em prática a tradição religiosa de vocês. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que nele entrando possa contaminá-lo, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminá-lo? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e depois é lançado fora. Ao dizer isto, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e é o que contamina o homem. Irmãos, o texto que vem anteriormente a esse, o contexto que vem anteriormente a esse texto, fala da multiplicação dos pães. Jesus estava sentado sobre um monte, a multidão o estava seguindo, e chega um certo momento ali em que aquela multidão estava cansada já de andar tanto tempo com Jesus. Já não tinha mais comida, já não tinha mais bebida, e Jesus manda que os discípulos as alimente. E eles dizem para ele: olha, mestre, se nós tivéssemos aqui 200 denários, não tinha pão suficiente para dar para esse povo. E o local de comprar é longe, não tem como ir, voltar e trazer. E Jesus, chamando para próximo de si uma criança que tinha ali alguns peixinhos e alguns pães, ele faz a grande multiplicação dos pães, que nós conhecemos muito bem o milagre, e ele alimenta toda aquela multidão. A Bíblia vai nos dizer que mais de 5.000 pessoas estavam ali, só homens, fora mulheres e crianças. E que todos comeram e se fartaram, ao ponto de 12 cestos serem levantados de sobra daquele alimento. Foi um milagre tremendo, maravilhoso, que homem nenhum, homem natural, poderia fazer, se ele não fosse de fato Deus, como Jesus era homem e Deus. Esse é o texto anterior a essa interrogação, a esse questionamento da parte dos religiosos para com Jesus. E se seguindo, indo adiante, eles se sentam em outro lugar e ali eles começam a comer, talvez ainda dos pães que foram multiplicados lá no monte. E eles comem ali da forma como eles estão. Eles estavam com fome. E ali os fariseus, vindo de Israel, vindo lá de Jerusalém, com a intenção de Jesus ser pego em alguma contradição e eles os acusar ou eles questionarem alguma coisa a respeito do que Jesus ensinava, eles observam e veem que os discípulos de Jesus estão comendo pão sem cerimonialmente se lavarem, porque existia e existe até hoje entre os judeus um cerimonial de que antes de comer qualquer coisa, eles têm que lavar a mão. Mas não é lavar a mão, irmãos, para tirar a sujeira da mão, não é isso. Eles têm que fazer isso cerimonialmente. Mesmo que eles tenham acabado de tomar banho antes de comer, eles têm que ir embaixo da torneira e jogar água corrente nas mãos. É uma tradição religiosa. Assim como também eles têm essa tradição com os vasos, com os jarros, tem com as camas. Eles têm essa tradição religiosa de lavar as coisas com água, banhar as coisas com água
antes de utilizá-las. É uma cerimônia religiosa. E aí eles veem os discípulos de Jesus não fazerem esse cerimonial e eles vão lá e criticam e dizem, olha, por que que os teus discípulos eles não lavam as mãos antes de comerem? Por que é que eles não seguem a tradição religiosa dos antigos? E aí Jesus, na hora que escuta os fariseus dizerem isso a ele, conhecendo Jesus, os fariseus como ele conhecia, conhecendo Jesus, o sistema religioso como ele conhecia, e conhecendo o homem como Jesus conhecia, o interior do homem, porque ele era Deus, ele lembra na hora de Isaías 29, quando os homens de Israel estavam ali reunidos e faziam aquelas grandes festas dedicadas a Deus, faziam aqueles grandes encontros, muita comida, muita bebida, muita oração, muito jejum. O jejum antecedia os jantares, né, e as refeições, depois logo vinham os jantares e as refeições depois de alguns dias de jejum. Aquelas festas de lua nova, festas das cabanas, festas da colheita, os bar mitzvah, os casamentos. E Isaías, observando aquele povo, ele percebia que no momento das festas, no momento das tradições religiosas, e entre eles apenas, eles se alegravam, eles bebiam, eles comiam, eles dançavam, mas quando chegava alguém que não era da mesma filosofia de vida, do mesmo pensamento de vida, quando alguém era estrangeiro, por exemplo, ou quando alguém tinha sido pego em pecado, né, tinha caído em adultério, ou qualquer outro pecado, essa pessoa era terrivelmente rejeitada, ela não era mais aceita no ciclo religioso. A mulher, quando estava no ciclo de menstruação, ela não podia entrar nessas festas, ela não conseguia congregar ali junto com os demais. Então Isaías olhou aquilo e ele percebia que com a boca, né, eles louvavam a Deus, mas que o coração deles estava muito longe do Senhor, porque eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão, eles não lamentavam, né, pelo outro que estava numa condição ruim. Ou você estava bem numa condição boa seguindo a tradição religiosa, ou se você não seguisse a tradição religiosa, se você começasse a pensar fora da caixinha, eles logo te discriminavam, te criticavam, te julgavam e te excluíam. Então Jesus olha para aqueles homens que acabaram de questionar ele e fala, olha, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Vocês em vão me adoram, porque não ensinam a lei ao povo. Vocês ensinam a tradição religiosa de vocês. Vocês o tempo todo estão com o nome de Yahvé na boca, mas na verdade o que vocês ensinam ao povo é a tradição religiosa de vocês. Era como se Jesus dissesse, qual que é a diferença comer com a mão suja ou comer com a mão limpa? Porque nenhum tipo de comida que está fora do homem entrando nele vai contaminá-lo. Espiritualmente, o homem não é contaminado pela comida que ele come. Muito pelo contrário. O que entra na boca desce para o estômago e logo é lançado fora. O que de fato contamina o homem é o que sai da sua boca, porque é o que o coração está cheio. Então Jesus denunciou aqueles homens ali com uma palavra de Isaías que tinha sido profetizada 750 anos antes. Porque quando Isaías disse aquilo do povo, Jesus veio a nascer como homem aqui na terra 750 anos depois. E Jesus pega aquela profecia de Isaías e compara aquela profecia de Isaías àquele povo, porque independente de ser outro povo, independente dos homens da época de Isaías terem morrido, a filosofia religiosa, a tradição religiosa, o espírito da religião, do sistema religioso, continuava operando. E aí, irmãos, é nesse ponto que eu quero entrar e falar com você a respeito do que nós vemos hoje em dia acontecer dentro das igrejas que se dizem cristãs. Se Jesus utilizou aquele texto bíblico de Isaías, de 700 anos atrás, para falar dos religiosos da sua época,
nós podemos muito bem também utilizar esse texto bíblico de Jesus, de 2000 anos atrás, para os religiosos da nossa época. Sabe por quê? Porque eu fico observando, irmãos, e fico analisando, e eu percebo, quando faço uma comparação entre Jesus e aqueles seguidores deles, ou aqueles que dizem ser seguidores deles, eu faço uma comparação e eu não vejo o exemplo de Jesus na vida dessas pessoas. São poucas as pessoas que de fato seguem o exemplo de Jesus. A igreja de hoje em dia, quando você faz uma análise bem profunda e crítica, você vai ver que eles parecem muito mais com os fariseus da época de Jesus do que com o próprio Jesus. Eles militam muito mais pelo espírito religioso dos quais eles pregam do que pela obra de Deus na terra, através da pessoa de Jesus e hoje do Espírito Santo que em nós habita. Veja que, da mesma forma como os fariseus faziam na época de Jesus ou na época de Isaías, muitos hoje fazem da mesma forma. Eles deixam de lado o mandamento de Deus, a ordenança do Senhor, a palavra do Espírito Santo que vem espiritualmente para nos edificar, para nos deixar grandes na presença de Deus como pessoas espirituais, para ser o sal e a luz do mundo. Mas, na verdade, eles deixam de lado e colocam em prática a tradição religiosa que eles aprenderam. E aí eu percebo, irmãos, nessa comparação que os religiosos da época de Jesus morreram todos também. Mas o espírito farisaico da época de Jesus continua reinando até hoje no meio dos religiosos. Veja que se você entrar numa igreja cristã hoje e você passar pelo rito do batismo e você fizer constantes santas ceias e você tiver de acordo com que a lei, dessa igreja, as regras dessa igreja regem para você, você é aceito, você faz parte, você é realmente daquele lugar e eles levam você muito a sério e têm você como um membro de fato, um rol de membro da igreja. Porém, se você comete um erro, se você comete um pecado e esse pecado, esse erro vem, de certa forma, defamar aquela instituição religiosa, automaticamente você é disciplinado. E dependendo do tamanho do teu erro, a disciplina lá é cada vez maior, podendo tirar você de um coral onde você cantava, podendo tirar você de um púlpito onde você pregava, podendo proibir você de tomar a Santa Ceia, podendo proibir você de participar de atividades e de eventos da igreja, podendo, às vezes, até mesmo te tirar do rol de membros, te expulsar da igreja, se você não aceitar a doutrina e as regras daquele lugar. E aí eu entendo que as instituições religiosas têm regras humanas e que podem ser seguidas, mas aquelas que não atrapalham a doutrina bíblica, aquelas que não atrapalham a vivência do homem com Deus através do seu Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque muito me impressiona o cristão que tem acesso à Bíblia Sagrada, porque todos nós hoje temos acesso à Bíblia Sagrada, graças a Deus por isso, e que lê um texto como esse, e que vê esse espírito farisaico reinando dentro da instituição onde ele congrega, e ele simplesmente deixa as coisas fluírem como se ele tivesse que realmente obedecer às regras da igreja e ser manipulado pelos líderes religiosos ao ponto de deixar de lado a palavra de Deus. Porque, irmão, se alguém cair em pecado e eu não o trato com amor, e eu não o resgato, e eu não vou atrás, e eu deixo de lado, eu vou estar sendo manipulado pela religião e não fazendo a vontade de Deus, e sim fazendo a vontade do homem. Se eu trato as pessoas com diferença, se eu separo alguém
do grupo de jovens porque pecou, do grupo de senhoras porque pecou, do púlpito, do coral, se eu separo o joio do trigo, eu vou estar desobedecendo a Deus. Eu posso até estar obedecendo a igreja onde eu congrego, a instituição religiosa onde eu congrego, mas eu vou estar desobedecendo a Deus, porque não podemos separar o joio do trigo, não nos foi dado essa autoridade. Pelo contrário, ele falou, não separa, porque na separação do joio você pode arrancar o trigo junto. Não é para separar, não é para fazer acepção, não é para fazer divisão, é para deixar o pecador junto com os demais, porque todos eles são pecadores, nenhum deles está sem pecado. Uns estão pecando apenas de pensamento, outros estão pecando fisicamente, mas escondidos e ninguém sabe, e outros, infelizmente, acabam pecando e alguém vendo. Mas o pecado está sobre todos e em todos, até que naquele grande dia a gente receba o corpo glorioso e aí sim nunca mais peque. Mas até lá, todos nós estamos sujeitos ao pecado e pecamos constantemente. É claro que hoje em dia, mais por acidente, aqui ou ali por um tropeço, às vezes porque caímos mesmo em tentação, mas todos nós pecamos, ninguém é capaz de atirar a primeira pedra. Não era na época de Jesus e não é hoje. Ninguém está sem pecado, ninguém, absolutamente. O único que está sem pecado e viveu a vida inteira sem pecado foi Cristo. Nenhum outro está sem pecado. Então, muito me admira que os líderes religiosos, alguns, se deixem manipular por esse sistema ridículo, que prefere colocar em prática a tradição religiosa do que colocar em prática o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho que multiplica, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que tira o homem do pecado, o evangelho que tira o homem da sarjeta. O que a gente percebe, infelizmente, é que a igreja está cheia de fantoche, que a igreja está cheia de bonecos manipulados. E aí você percebe a mesma coisa que Isaías percebia. O povo põe uma roupa nova, põe um sapato novo, as mulheres se maquiam, os homens se vestem, né, com roupas cada dia mais elegantes, mais novas. E tem algum problema nisso, irmão? Problema nenhum. Problema nenhum. Se o interior realmente tivesse como exterior, problema nenhum. O problema é que essas pessoas que se vestem tão bem, né, que estão tão lindas, tão cheirosas na igreja, e dizem que é para o Senhor, quando tem que socorrer alguém que está no pecado, passam longe. Fazem que nem aquele homem que descia lá de Jerusalém, o sacerdote e o levita que encontraram o outro caído, passam por longe. Não é da conta deles. Se caiu no pecado, que recupere e se venha. Eu vi isso no pastor uma vez, irmão. Não é um pastor estranho, não, longe, não. É alguém muito próximo de mim, alguém que foi meu amigo de infância. A gente discutindo exatamente sobre ser cristão e ser religioso. A gente discutindo exatamente sobre ser igreja de Deus e ser igreja do homem. Sobre ser espiritual e ser instituição religiosa. E ele disse, ó, irmão, a igreja está aí e está aberta. Se alguém quiser vir ser salvo, venha. Se não quiser, fica lá no mundo. Eu ouvi isso de um pastor, amigo meu de infância. A porta está aberta. Se quiser vir, venha. Se não quiser, fique lá no mundo. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho, isso é religião pura. Evangelho diz que nós temos que ir atrás. Nós temos que ir para o mundo buscar. Nós temos que nos envolver. Nós temos que ser o sal da terra, diluído na terra e a luz do mundo. Aonde foi que esse pastor aprendeu isso? Foi na Bíblia? Foi nas Escrituras? Não, não foi. Foi no tradicionalismo religioso. Foi nos conceitos religiosos e filosóficos das instituições. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês constantemente se reúnem e me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E em vão me adoram. Olha o que Deus está dizendo. Vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque se vocês continuarem ensinando ao povo doutrina de homens, em vão vocês me adoram. Vocês não alcançam o céu. Vocês só alcançarão o céu
e só servirão de fato a Deus, preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, irmão. Você só serve de fato a Deus quando você serve aos homens. Se você não estiver servindo aos homens, se você não estiver socorrendo, ajudando, favorecendo, indo junto, caminhando, abraçando, amando, você não está servindo a Deus. Deus escolheu ser amado no ser humano. Você não entendeu isso ainda? Que Deus não desceu aqui na terra como um espírito elevado, que Deus não desceu aqui na terra num trono de ouro e de cristal com o seu templo e disse: venham e me adorem porque eu sou Deus. Vocês não entenderam isso ainda, que Deus não veio em glória para ser adorado pelo homem? Ele veio em carne. Ele veio como um pobre, filho de um carpinteiro que foi carpinteiro também, que fez banco e mesa a vida toda. Ele quis ser adorado como aquele ladrão da cruz o adorou, naquela cruz, crucificado, pendurado, todo esfacelado. E o homem olhou para ele e viu Deus naquele homem. É assim que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente o adore, ele quer que a gente preste serviço a ele através dos homens, através da humanidade. É servindo aos homens que nós servimos a Deus. Viu, pastor? Eu sei que essa mensagem vai chegar no Senhor, eu tenho certeza absoluta disso. Essa mensagem vai chegar no Senhor. Vê se o Senhor aprende alguma coisa com Deus, com o Evangelho. É servindo a homens, é tirando pessoas da sarjeta, é tirando pessoas de lugares aonde a maioria dos religiosos passam por longe, nem querem entrar, mas o crente em Cristo entra lá e resgata e salva. Está na hora, irmãos, da gente despertar de uma vez por todas. A igreja tem vivido num sono, sabe? Num sono religioso que parece que não acorda nunca. Está na hora de despertar. Está na hora de se libertar das paredes. Está na hora de se libertar dos muros. Está na hora de se libertar dessas amarras religiosas que prendem mãos e pés e não deixam você servir ao Senhor. Está na hora de sair, está na hora de se misturar, está na hora de se diluir. Está na hora de resgatar vidas. Está na hora de salvar vidas. Está na hora de perdoar pecados. João diz que o amor cobre multidões de pecados e Jesus disse que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Está na hora da gente começar a ligar a salvação. Está na hora da gente começar a ligar o perdão. Está na hora da gente acolher, da gente trazer, da gente amar. E a pessoa ser constrangida, mas não pela nossa ignorância, pela nossa brutalidade ou pela nossa radicalidade religiosa. Está na hora da gente começar a constranger da forma como Jesus constrangia, pelo amor, porque ele só constrangia as pessoas pelo amor. Com Jesus as pessoas eram constrangidas, mas era pelo amor. Elas olhavam Jesus as amando, percebiam Jesus as amando e diziam: eu não mereço esse amor, eu mereço a morte. Paulo disse isso: eu mereço a morte e ele me deu vida. Eu mereço o mal e ele me deu o bem. Eu mereço tudo de ruim e ele me deu tudo de bom. Eu mereço o inferno e ele me deu o céu. Irmãos, temos que tratar uns aos outros dessa forma. Não é porque alguém merece a tua misericórdia que você tem que ceder a ele. Não é porque alguém merece o teu amor que você tem que amá-lo. Não é porque alguém merece a tua compaixão, a tua companhia. Não é porque alguém merece, é porque ele precisa. Não é porque ele merece, é porque ele precisa. Sabe por que Deus te deu a salvação? Sabe por que Jesus te resgatou? Não é porque você merecia, não. Você não merecia. Ele te deu porque, primeiramente, ele te ama e depois você precisava. Ele me deu porque, primeiramente, ele me ama e depois eu precisava. Ele nos deu porque, primeiramente, ele nos ama e porque nós precisávamos da salvação. Vamos acordar, irmãos. Vamos despertar. Já é muito tarde para a gente ficar nessa sonolência.
Vamos despertar, vamos trabalhar, vamos marchar para o Senhor. Vamos fazer essa palavra ecoar até os confins da terra, porque Deus, Ele quer que nós façamos a obra dele aqui na terra, como a igreja primitiva fazia, e como até pelo menos 1800 era feito, irmão. De 1800 para cá foi que a coisa desandou, descambou. Até 1800 a igreja vinha fazendo um trabalho lindo na terra. Mesmo a igreja romana vinha fazendo um trabalho lindo na terra. Mesmo com todos os flagelos, mesmo com todos os assassinatos, a igreja vinha fazendo um trabalho lindo na terra. De 200 anos para cá, a igreja descambou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja é vitoriosa, ontem, hoje e sempre. Ainda é hora da gente acordar e marchar para fazer a obra de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.